Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sobrevivendo pela Esperança. O texto base para o nosso estudo de hoje, 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, que diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Esse texto é um texto realmente tremendo. Mais um na coleção de textos que o apóstolo Paulo menciona quantos sofrimentos, quantas tribulações ele enfrentou por amor de Cristo Jesus, desde que havia abraçado o evangelho de Cristo. Até o momento em que ele havia se encontrado com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo, conhecido então como Saulo da cidade de Tarso, membro do Sinédrio, um homem bem-sucedido, com muito respeito social, um indivíduo que tomava decisões em relação à perseguição de pessoas, e inclusive até dos próprios cristãos. No momento em que se entrega a Cristo Jesus, ele passa agora por um processo que em determinados momentos ele vai mencionar que foi marcado por apedrejamentos, açoites, naufrágios, perseguições de todo tipo, de toda ordem, prisões, enfim, a lista de sofrimentos que ele enfrentou foi realmente tremenda. Na própria cidade de Corinto, ele mesmo menciona que sofreu tanto que houve momentos em que ele decidiu, ele teve vontade de morrer. O Senhor Deus disse: olha, eu ainda tenho muita gente boa nessa cidade, então aguenta firme, porque no tempo certo aquilo que você está fazendo vai prosperar. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Nesse texto, ele está falando do que havia acontecido na Ásia Menor, enquanto estava plantando igrejas ali naquela região. É bem verdade que o apóstolo Paulo conseguiu coisas grandiosas trabalhando na região da Ásia Menor. O maior tempo que ele passou no mesmo lugar em plantação de igreja foi, sem sombra de dúvida, na cidade de Éfeso, onde ele passou algo em torno de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Atos capítulo 19, por exemplo, menciona que o Senhor Deus fez milagres extraordinários através de Paulo. Ele tinha um grande grupo de colaboradores. Com esses grupos de pessoas, ele plantou, respectivamente, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, entre outras. Foi realmente um grande trabalho. Quando você olha para o resultado final, você diz: puxa, parabéns, Paulo, quanta coisa boa. Bom, mas quanto sofrimento também que ele passou por ali. Houve um determinado momento em que, por causa do trabalho que ele estava desenvolvendo ali em Éfeso, para você ter uma ideia, Diana, que era a principal divindade adorada ali naquela mesma cidade, as pessoas que trabalhavam com as imagens de Diana e que ganhavam grandes volumes de dinheiro, não apenas com a imagem, com o nicho onde ficava a imagem, como também com livros de feitiçaria, de magia que eram vendidos ali para as pessoas, ficaram realmente muito preocupados, porque começaram a acontecer algumas coisas. As pessoas vinham e em praça pública queimavam aqueles livros de magia, deixando claro que não acreditavam em mais nada naquilo, a não ser no Senhor Jesus Cristo pregado por Paulo. A cidade toda, durante 2 horas, foi para o anfiteatro da cidade e gritavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, até que o magistrado da cidade teve que entrar em cena, com medo que aquilo se tornasse uma verdadeira revolta. Veja, Paulo sofreu muita coisa ali naquela região, mas ainda assim, quando ele vai falar aqui a respeito daquilo que ele sofreu, no texto que lemos ainda, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que ele está dizendo aqui que houve um momento que ele simplesmente teve vontade de morrer. Quando a gente está seguindo a Cristo Jesus, nem sempre a gente vai ter a ausência de dificuldades, como nós já vimos aqui em outros momentos dentro da lição desse trimestre. Quando Paulo, por exemplo, foi para pregar em Filipos, no momento em que o evangelho chega até a Europa, o apóstolo Paulo foi enviado por lá diretamente por Deus. Você se lembra do texto? Quando Paulo estava pensando em ir para outros lugares e o Espírito de Deus o impediu de ir para lá. Então ele tem um sonho
com um homem da Macedônia que dizia: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Entendendo que era para lá que Deus o estava enviando, ele foi. E prega de forma incessante durante muito tempo e nenhum resultado ele tem. Até que ele é preso, é levado para o cárcere, passa por uma situação humilhante no qual ele juntamente com Silas, eles são chicoteados em público e então colocados com os pés presos num tronco. E você olha e diz: parece que não está dando certo, Deus me trouxe para cá para isso. Mas há toda uma reviravolta na história naquela mesma noite, quando um terremoto abre as portas da prisão e na sequência acontece a conversão do carcereiro com a sua família e uma igreja forte acaba sendo estabelecida ali em Filipos. Paulo sabia o que era sofrer, mas o que ele está dizendo é que houve momentos que ele teve vontade até mesmo de morrer. Ele vai dizer: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte, a confiança que nos mantém é de que Deus pode até nos trazer de volta da própria morte, se esse for o caso. Ele ressuscita os mortos. O que ele está aqui querendo dizer é que mesmo que a morte seja o quinhão daqueles que esperam a Cristo Jesus, daqueles que permanecem firmes em Cristo Jesus, não tem problema, o Senhor Jesus venceu a morte. Então aqueles que estiverem firmes em Cristo também vencerão a própria morte. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Essa tem que ser a certeza, a garantia que nós podemos ter em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Com isso em mente, que tipo de pessoas somos chamados a viver hoje enquanto seguimos a Cristo Jesus? Ah, pastor, estou enfrentando dificuldades e problemas. Se é por amor a Cristo, louvado seja o nome dele. Ele vai te dar forças para que você permaneça. Independente das circunstâncias, pode ter certeza. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento. Talvez você que está pensando em desistir da própria vida, não desista. O apóstolo Paulo não desistiu. Ele vai contar esse episódio da sua vida não para poder dizer: olha, tá vendo como é difícil seguir a Cristo? Não, o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo na pior circunstância que a gente podia enfrentar, no final das contas, tudo terminou em vitória para o reino de Deus. Com Cristo não existem derrotas. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. E que independente das circunstâncias que enfrentemos, nós podemos ter a certeza da vitória em Cristo Jesus. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis a Ti. Pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?